Canaã, a terra prometida. Josué, servo fiel, nos guia a vitórias e lutas. A história vivida, com Deus ao nosso lado, a cada dia. As tribos unidas, seu lar alcançado, paz sobre o povo, descanso foi dado. Firmes na aliança, não vamos ceder. Ao Deus que nos guarda, vamos obedecer. Seu amor nos sustenta, nos faz prosseguir. Em cada passo Ele está a nos dirigir. A Ele a glória, o nosso louvor. Fiel é o Senhor, nosso Redentor. Do Jordão ao mar, a fronteira se fez. A tenda da paz ali se ergueu. Um altar que clama em meio a intrigas, testemunho vivo do Deus que nos deu vitória e herança, um lar pra morar, promessas cumpridas, vamos celebrar. Firmes na aliança, não vamos ceder. Ao Deus que nos guarda, vamos obedecer. Seu amor nos sustenta, nos faz prosseguir. Em cada passo Ele está a nos dirigir. A Ele a glória, o nosso louvor. Fiel é o Senhor, nosso Redentor. Oh, agora é o tempo de escolher quem servir. Não há outro Deus que possa suprir. Eu e minha casa, Senhor, te adoraremos. Em teus mandamentos sempre andaremos. Herança bendita, a fé que nos guia, pra sempre contigo a cada novo dia. Firmes na aliança, não vamos ceder. Ao Deus que nos guarda, vamos obedecer. Seu amor nos sustenta, nos faz prosseguir. Em cada passo Ele está a nos dirigir. A Ele a glória, o nosso louvor. Fiel é o Senhor, nosso Redentor. Amém. Olá, bom dia. Hoje um pouquinho diferente aí, né, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá me assistindo agora e quem vai assistir o vídeo depois, sou o Alex, amigo de vocês. Hoje mais um vídeo aqui, né? Para que a gente possa estar buscando a presença do nosso grandioso e maravilhoso Deus aqui no programa Palavra Viva. Então, hoje, dia 28/7, começando mais um programa Palavra Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana que se inicia. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus que moram com você ou aqueles que não moram, mas faz parte do teu convívio. Deus abençoe. Vamos orar para a gente iniciar mais essa transmissão ao vivo para a glória do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça derramada sobre nós.
Abençoa, Senhor, mais essa transmissão hoje e também gravação para o YouTube, para o Hubble e para o Substack. Senhor, derrame das tuas bênçãos, das tuas graças, e não venha, Senhor, faltar nada na tua palavra e na tua vontade, ó Pai. O Senhor abençoa esse estudo de hoje. Vamos estar encerrando o livro de Josué e amanhã podemos começar no livro de Juízes. O Senhor derrame da tua bênção, da tua graça, essa palavra maravilhosa de encerramento. Abençoa a vida de cada um que vai ficar aqui comigo e vai assistir até o final. Que ele possa ser alcançado pela tua graça, pela tua salvação maravilhosa, que é derramado sobre todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo e invoca com ele como Senhor e Salvador. Coloca, Senhor, fé, coloca mudança, coloca transformação na vida de cada pessoa que vai acompanhar. Pessoas que vão assistir no leito dos hospitais, pessoas que vão assistir nas favelas, nos becos, nas vielas, nas estradas, no sítio, em todo lugar desse Brasil, ó Pai amado e Pai querido. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que vai assistir e vai acompanhar esse vídeo agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Deus abençoe. Que nada venha a faltar no conhecimento, na graça e no entendimento. Lembrando que nós estamos trabalhando e lendo a Bíblia Filamente, né? Nova versão transformadora, que é a Bíblia que tem um aplicativo, tem 3 cores aí para você comprar. E tem o aplicativo, né? Tá aí do lado aparecendo, para você interagir dentro do seu celular ou dentro do seu tablet, ou computador ou notebook. Essa Bíblia aqui, ó. Aqui tem o aplicativo, aqui é a Bíblia Slim. Você compra a Bíblia e depois você abre ela, baixa na Play Store ou na App Store e lê esse QR Code e faz o cadastro, e você vai ter a sua Bíblia de estudo na palma da tua mão, no seu celular, tá? Você vai ter no celular. Você vai ter a Bíblia para você ouvir ela, se você quiser, no celular. Tem ela é multimídia, né? Tem várias maneiras de você estudar e aprender a palavra de Deus. É uma Bíblia hiper, mega, ultra completa para você estar aprendendo a palavra de Deus. E é na teologia reformada, né? Das igrejas tradicionais reformadas americanas, tradicionais, que tem como objetivo o ensino pleno da palavra de Deus. Então isso aqui, programa Palavra Viva no canal Palavra do Avivamento no YouTube. Então desde já, não esqueça de dar o seu joinha, né? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. No Facebook agora ao vivo, nos 2 canais do Facebook eu estou transmitindo. Aí acima tem um link. Você se inscreva nesse link. E se inscrevendo no link, você vai estar se inscrevendo no meu canal, e lá você vai ter as playlists para você estar acompanhando, tá? Eu vou ter que sair de um canal da transmissão porque tá muito ruim, e pelo computador. Então acho que talvez seja melhor eu sair de uma das transmissões, que o computador tá travando, né? O computador tá travando. Aí não é interessante que o computador fique travando, né? A imagem fica travando aí para vocês. E aí não vai sair com boa qualidade o vídeo. Mas vou mexer em alguma coisa aqui para ver se dá uma melhoradinha na qualidade aí para vocês. Acho que agora parou de travar, né? Agora deu uma boa melhorada. Mas vamos continuar aqui, vamos fazer
Vamos fazer a nossa leitura, né? Na Bíblia Filamente. Eu vou pôr aqui do lado. E vocês vão acompanhar comigo. Vai aparecer a Bíblia aqui, né? E vocês vão fazer a leitura juntamente comigo. É importante que você fique na leitura. Hoje nós vamos encerrar o livro de Josué. Se você quiser assistir as minhas séries de leitura expositiva, porque esse é o intuito desse programa Palavra Viva. A intenção do programa Palavra Viva é te levar para uma leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, porque é na leitura expositiva que você vai ter plena comunhão e conhecimento de quem é o nosso Deus, quem é Jesus. Para você entender esse triângulo, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que ao mesmo tempo ele é um e ele é três ao mesmo tempo, é a Trindade, é um único Deus e não há outro Deus fora dele, nenhuma outra divindade, ninguém pode ser adorado. Com isso nós queremos dizer que Jesus é o próprio Deus. Jesus não é mais um Deus. Ele é o próprio Deus. Mas quando Jesus vem, ele tem que vir na forma humana. Mas ele vem como Deus. Ele não vem só como o filho do homem. Ele tem que ser filho do homem porque ele tem que nascer em carne. O Deus Yahweh, criador dos céus e da terra, fecundou o filho, o próprio filho dele, né? Ele mesmo, lá no útero de Maria. E ali, no útero de Maria, o próprio Deus se fez presente entre nós. Então Jesus é Deus. Jesus não é outro Deus, junto com o Deus Todo-Poderoso, Yahweh, Criador dos céus e da terra. Não, ele é o mesmo Deus, mas ele teve que vir em carne, em Maria, porque muitos judaizantes cristãos, né, e muitos judeus dizem que Jesus ou é o arcanjo Miguel, ou é um anjo, ou foi um grande profeta, e que foi tomado como filho de Deus, mas que ele não é o próprio Deus, porque Deus não pode ser uma pessoa. Aí quem é o homem para dizer a Deus que ele não pôde vir numa forma humana, na pessoa do seu próprio filho? Jesus Cristo, que teve que se tornar carne. E por que Jesus teve que se tornar carne? Porque ele é o representante de toda a raça humana, para que através do corpo dele, através da vida dele, através da obediência dele ao Pai, através da sua humanidade, ele pudesse receber um corpo humano que pôde sofrer, padecer e receber a amarga ira de Deus sobre si e sofrer no nosso lugar. E por que teve que ser o próprio Filho de Deus, representando o próprio Deus e sendo o próprio Deus? Porque o pecado do homem, que conduziu o homem à morte, à separação eterna de Deus, é um pecado que foi cometido pelos nossos pais e passou para a raça humana. É um pecado que exige um sacrifício maior do que sangue de bode, de cordeiro ou qualquer tipo de sacrifício. Porque essas figuras, bodes e cordeiro e qualquer coisa, ela era apenas uma ilustração da realidade que viria, que tinha que se tornar. Que é o quê? Um sangue 100% humano, 100% santo e perfeito na proporção infinita. É isso mesmo, na proporção infinita. Porque o homem não pecou, Adão e Eva, e arrastou nós no pecado, não foi contra um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um governador, um deputado federal, um senador federal, um presidente da República, um presidente dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da China, Japão,
Não, o homem pecou contra um Deus que é infinito. E qual é o tamanho da honra de Deus? É infinita. Qual é o tamanho do meu pagamento? Qual é o tamanho da minha dívida? Ela é infinita. Então eu não sou finito. Eu já nasci pecador. Já nasci debaixo do pecado, já um pecador miserável. Então eu não posso pagar por mim mesmo. E em Israel, sangue de bodes e cordeiros e de bois e de novilhas não pode limpar completamente o homem de todo o seu pecado e de toda a sua condenação eterna. Então por isso a necessidade de Jesus, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus infinito. Porque se nós não crermos, e aí é que separa entre muitas igrejas que hoje já estão mortas, caídas, porque não pregam, não ensinam isso mais, as pessoas não têm nem a menor noção dentro da igreja, o que isso significa e o que é isso. Elas apenas entram dentro da igreja e ficam ouvindo a pregação e passam ali às vezes a vida toda e no final morre e vai para o inferno, porque o seu entendimento não foi lavado e regenerado pela palavra de Deus, que é o ensinamento de quem é Jesus e o que ele fez naquela cruz. E aí, a partir da leitura da palavra, do Evangelho de Cristo, fazer o novo homem nascer gerado de novo pelo Espírito Santo de Deus. Aí essas pessoas, muitas, e tem muitas seitas, heresias, religiões, a Adventista é uma delas, os Mormons, os Testemunhos de Jeová e tantas outras religiões aí, até no meio evangélico mesmo, não estuda, não entende. A salvação não é baseada em cima disso, de que Jesus é Deus. Porque se você não for salvo com uma consciência de que Jesus é Deus, você não sabe, você não tem entendimento do tamanho da dívida ao qual você está recebendo um perdão judicial, justificação. Você está sendo justificado. Então, Jesus Cristo, ele é Deus. Muitas pessoas são evangelizadas, mas nunca é ensinado ou mostrado a elas de que Jesus é Deus, e aqueles que não creem que Jesus é Deus não têm salvação. Essas seitas, heresias que eu falei, está fora da salvação, porque elas não creem que Jesus Cristo é Deus. Porque se a pessoa não é salva pela fé, crendo que Jesus Cristo é Deus, e crendo que Jesus morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder, e somente um Deus pode se ressuscitar sem auxílio de ninguém, está trazendo ele de novo à vida, ele ressurge pelo seu próprio poder, somente um Deus pode fazer isso. Se as pessoas não forem salvas, e se suas vidas não são santificadas a cada dia, debaixo dessa fé, debaixo dessa doutrina, que é primordial no ponto da salvação, que todas essas seitas negam, Adventista, Testemunhos de Jeová, Mormons e tantas outras por aí, que negam que Jesus não é Deus. Ao negar que Jesus não é Deus, elas estão falando que a salvação delas é mediada por qualquer tipo de idolatria. Essas que eu acabei de citar dizem que é o arcanjo Miguel que desceu e deu a sua vida como sacrifício a Deus. Mas como pode um anjo que foi criado ter uma santidade infinita? Ele não é infinito. Ele é um ser criado, ele teve um começo. Nós pecamos contra um Deus que é infinito. Deus é infinito e somente alguém infinito pode pagar o preço do nosso pecado contra um Deus infinito. A questão está bem nesse ponto. Nós pecamos contra Deus infinito. Toda honra, todo poder, todo amor, toda glória, toda justiça no infinito de Deus foi ofendido pelo homem, em Adão e Eva. E isso passou para nós.
nos colocando debaixo da maldição da morte e da condenação eterna. Então somente um ser infinito como Deus poderia apagar os nossos pecados contra Ele mesmo. Então as seitas que negam a divindade, a deidade de Cristo, elas estão negando a salvação a essas pessoas que estão seguindo eles. Elas estão sendo induzidas aos erros. Mas eu sei que os filhos verdadeiros de Deus que estão dentro dessa seita, eles ouvirão essa mensagem. E que Deus coloca essa mensagem diante dos olhos deles para que eles entendam. E creiam que Jesus Cristo é Deus e sejam salvos. Jesus não é o arcanjo Miguel. Jesus não é irmão de Jesus. Jesus não é um ET, não é um extraterrestre. Jesus não é um alienígena. Jesus não é nada disso. Jesus é um ser humano com carne e osso que veio e viveu entre nós. E Ele é o Deus infinito. Por isso, Ele morreu pela sua própria vontade. Não foi Satanás que matou Deus. Não foi os fariseus, não foi os mestres da lei, não foi o seu povo. Não foi Herodes. Não foi os romanos. Foi o próprio Deus que traçou esse plano antes da fundação do mundo. Jesus morreu antes da fundação do mundo. O primeiro que sentiu a morte, o terror da morte, a sombra da morte, que andou pelo vale da sombra da morte, Salmo 23 é a respeito de Jesus, como homem aqui na terra. Ele andou pelo vale da sombra da morte. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então Jesus teve que passar por tudo isso, receber a amarga e agonizante punição de Deus sobre os pecadores nele mesmo, para que ele, sendo um Deus perfeito em tudo, em santidade, em amor, bondade, lealdade, fidelidade, cumprisse em nosso lugar toda a lei de Deus. E assim como herdeiro de Deus, ele recebeu toda a herança, tudo está na mão dele. E como herdeiro, ele, Jesus, nos tornou co-herdeiro junto com ele, nos dando também a bênção do Pai. Porque Jesus prometeu, enquanto vivo, todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais, nos dá através do nome dele, através da vida dele. João capítulo 6. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida eterna. Porque a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. E aquele que participa da carne e sangue de Cristo tem vida eterna. Essas as promessas, as palavras de Jesus deixadas para todo aquele que crê ter vida eterna nele, se alimentando dele. E como essa alimentação chega até nós? É pelo Espírito Santo, através da leitura da palavra às pessoas incrédulas, através da evangelização pessoal, evangelização nas ruas, com folheto, com tudo, falando de Jesus Cristo, quem Ele é, o Deus verdadeiro. Essa palavra entrando pelo ouvido, pelo coração, descendo para o coração, o Espírito Santo a usa para nascer um novo homem. Tudo isso pelo fato de crer que Jesus é Deus. Quem não crê que Jesus é Deus, não tem vida eterna. Mas sobre ele ainda está a condenação eterna. Por isso é importante a gente ler a Bíblia, a importância do programa Palavra Viva, estarmos lendo a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Porque Jesus está com Deus e Jesus era Deus. Desde Gênesis e Apocalipse, é Jesus aqui dentro da sua palavra. É Jesus sendo mostrado e falado. Em Josué, aqui que nós estamos lendo, o anjo do Senhor que foi à frente, o anjo do Senhor que estava junto com eles, era teofania, Jesus fora do templo. Apareceu a eles, estava com ele e os abençoava. E os abençoou durante aquele tempo. Então, é isso. É por isso
motivo, razão e circunstância, e temos que continuar na leitura de Gênesis e Apocalipse. Terminou de ler em Apocalipse? Volta, começa a ler em Gênesis, porque assim você terá comunhão com Cristo através da palavra, porque Jesus disse que quem cresce na sua palavra, e os 4 evangelhos e as cartas de todos os apóstolos e Paulo, todos eles, é a palavra, é Jesus Cristo, que tem que ser ler, comida e alimentada, para ter comunhão íntima. Relacionamento pessoal com Jesus Cristo se dá pela leitura da palavra. Sem a leitura da palavra, todos os dias, não há relacionamento entre você e Deus, entre você e Cristo, entre você e o Espírito Santo. Amém? Então vamos aqui para a nossa leitura. Capítulo 22. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do rio Jordão. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam a seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã, a leste do rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos: grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim, os homens de Ruben e de Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote, perto do rio Jordão. Ali os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, do lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés: Toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim vocês abandonam o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então os membros das tribos de Ruben e Gade, da meia tribo de Manassés, responderam aos chefes dos clãs de Israel: O Senhor, o poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade e que Israel a saiba também. Não construímos o altar por rebeldia nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje.
Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que, no futuro, seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará aos nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam esta réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram. Não é para holocaustos nem sacrifícios. É uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo nosso próprio altar para holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para esse fim. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram o que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros das tribos de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é, também, o nosso Deus. Capítulo 23. Muito bem, não vamos ler o 23, nós vamos ler o discernimento, né? Esse capítulo aqui, né? O discernimento dos capítulos finais de Josué, unidade, fidelidade e renovação da aliança. Vou inserir um negócio aqui que vocês vejam que esse pessoal construíram, né, um altar, o altar do testemunho das tribos do lado do leste. Então, temos um aqui. Temos aqui no caso, né, um altar que foi feito, construído. É o altar do testemunho, né? Um discernimento dos capítulos finais de Josué, unidade, fidelidade e a renovação da aliança. Os capítulos, né? Os capítulos de 22 e 23 do livro de Josué representam o culminar da jornada de Israel sob a liderança de Josué, marcando a transição de uma nação em conquista para um povo estabelecido na terra prometida. Esses capítulos finais não apenas relatam eventos históricos, mas também servem como um poderoso testemunho teológico sobre a importância da unidade, da fidelidade inabalável a Deus e da necessidade de uma renovação constante da aliança. Vou deixar aqui para baixo. O altar do testemunho e a crise na unidade. Então, temos o altar, né? O altar aí da crise. De repente, as três tribos, né? Meia tribo de Manassés, Gade e Ruben, resolve construir um altar bem na divisa do rio. O rio fazia a divisa, né? Entre
lado leste e oeste. Então, eles resolveram fazer esse altar do capítulo que a gente já leu. O altar testemunha a crise da unidade. Após a conclusão da conquista e da distribuição das terras, as tribos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, que havia se estabelecido a leste do Rio Jordão, são dispensadas por Josué para retornarem aos seus lares. Isso aqui aconteceu. Aí em cima tem um link, clica no link e assista toda essa playlist de Josué e você vai entender o que aconteceu, o porquê que aqui na reta final, no antepenúltimo capítulo de Josué, está dizendo por que esses voltaram para o seu lar, atravessando o Rio Jordão, e o motivo deles estarem voltando. Então, tem um link aqui acima no Facebook, no Hub e no Substack, é na descrição abaixo desse vídeo. Você clica, vá para o meu canal, Palavra do Avivamento, e procure lá a playlist de Josué e assista para você entender o porquê dessa fala aqui, que eu não posso me deter muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Em um ato de grande significado, essas tribos erguem um grande altar à beira do Jordão. Este ato, no entanto, é mal interpretado pelas outras 9 tribos e meia a oeste do rio, que o veem como um ato de apostasia e a construção de um altar rival ao altar do Senhor em Siló. A reação é imediata e severa, com as tribos ocidentais se preparando para a guerra contra seus irmãos. A crise revela a paixão de Israel pela pureza da adoração e a centralidade do tabernáculo. No entanto, o iminente conflito é evitado através do diálogo. Uma delegação liderada por Finéias, o sacerdote, é enviada para afrontar as tribos orientais. A explicação subsequente revela a verdadeira intenção por trás do altar. Ele não era para sacrifício, mas um altar de testemunho. ED em hebraico. Seu propósito era servir como um memorial para as futuras gerações de que as tribos orientais, apesar da separação geográfica pelo Jordão, eram parte integrante da nação de Israel e adoravam o mesmo Deus. Este episódio ressalta a importância vital da comunicação e do entendimento mútuo para a preservação da unidade nacional e religiosa. A rápida disposição para o diálogo evitou um derramamento de sangue fratricida e reafirmou a identidade comum de todas as 12 tribos. Aí vem o verso 23, mas vamos para a nossa leitura da Bíblia. Capítulo 23. Muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel, com seus líderes, chefes, juízes e oficiais, e disse: Já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo o que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencionem o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir.
Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor seu Deus luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus. Mas, se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e eles com vocês, saibam, com certeza, que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos. E vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, de todo o coração, que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas assim como o Senhor, seu Deus, lhes deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidades sobre vocês se lhe desobedecerem. O Senhor, seu Deus, os eliminará completamente desta boa terra que lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor, seu Deus, servindo ou adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês, e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. Capítulo 24. Muito bem. Não vamos ler o 24, mas vamos ler o discernimento. Aqui, né? Esse capítulo 24. Que é o último discurso de Josué, né? Ele vai estar aqui falando, né, a renovação da aliança. Então Josué reuniu todas as tribos. Eu só esqueci de trazer Josué, o primeiro discurso de despedida é exortação e fidelidade. Com a idade avançada, Josué já com uma idade avançada, ele vai chamar o povo e vai explicar. Josué, o altar do testemunho e a crise da unidade da fé. Não é aqui, né? Aqui é para colocar o discurso. 23. Ficou no lugar certo aqui, pessoal. Primeiro discurso de despedida, exortação e fidelidade. Discurso de despedida de Josué aos líderes de Israel. Com a idade avançada e sentindo a proximidade de sua morte, Josué reuniu os líderes de Israel para seu primeiro discurso de despedida. Nesse sermão, né, esse sermão aqui, Josué faz uma retrospectiva das poderosas obras de Deus em favor de Israel, lembrando-os de que foi o Senhor quem lutou por eles e lhes deu a terra. O tom de discurso é de exortação e advertência. Josué insta os líderes a permanecerem fiéis à lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Josué 23:6. Ele os adverte veementemente contra a idolatria e a assimilação com os outros povos cananeus remanescentes. A mistura com as outras nações através de casamento e da adoração aos seus deuses levaria inevitavelmente a ira de Deus, a perda da terra que lhes fora dada. Então, levaria inevitavelmente a ira de Deus recairia sobre eles e eles perderiam a terra. A mensagem central deste capítulo é a intrínseca ligação entre a obediência à aliança e a permanência na terra prometida.
a ligação entre a obediência, a aliança e a permanência na terra prometida. As bênçãos de Deus estavam condicionadas à fidelidade de Israel. Josué, como líder sábio e experiente, antecipa as tentações que o povo enfrentaria e busca fortalecer a resolução de seus líderes para que guiassem a nação no caminho da retidão. Então aqui, né? Temos aqui. Então aqui termina o 23, vamos ler o capítulo 24. Eu só inseri a imagem logo aqui, que era para mim ter inserido desde o início. Aí vamos ler o capítulo 24. Capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dele muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois, vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos, e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse e, desse modo, os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: Jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: Vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: Não,
nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que ele havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue a seu filho, Finéias. Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser? Eu digo muito bem. Não vamos começar a leitura do livro de Juízes. Mas, que nem eu já fiz um vídeo ontem no Facebook. Está à disposição. É só ir lá no meu canal Alex Cristão. E vocês vão ver, tá? Que eu falei sobre o livro de Juízes. E fiz também um estudo trazendo para os dias de hoje essa dicotomia que existe no mundo, e os problemas do mundo é culpa da religião, da falsa religião, dos falsos religiosos, dos falsos profetas que se introduzem no meio do povo de Deus, e de lá eles saem para criar um mundo religioso falso, que será usado no final dos tempos pela besta e pelo falso profeta. Nesses governos de hoje já é usado, nesses governos aí de hoje já é usado essa falsa religião para dar base, para entregar autoridade a esses governantes que colocam um estilo de governo a partir, dessa forma de governo que é tirado desses grandes chamados filósofos, mas que na realidade são reis filósofos, a partir da República de Patrão, a partir de Cícero, a partir de vários outros filósofos antigos, gregos e romanos e tantos outros aí, e tanta outra forma de estilo de governar, e assim criaram um governo, um governo mundano, ateísta, mas que usa a religião, a falsa religião, a Babilônia e suas filhas como base de sustentação a esse governo tirânico, governo ideológico, marxista, para poder oprimir os povos e tirar as pessoas do caminho verdadeiro de Deus. Tá? Então, é isso que está acontecendo.
E no juízo nós vamos ver como é que Israel vai cair nessa mesma dicotomia. Uma hora obedecendo e seguindo ao Senhor, são abençoados. Outro momento vão se esquecer de Yahweh, é o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, e vão cair nas mãos dos seus inimigos e vão começar a ser destruídos. Então o remanescente clama, Deus se lembra do seu povo e vai mandar juízes para julgar o povo e livrar o povo da mão dos seus inimigos. Só que eles não entendem que o maior inimigo que eles estão enfrentando é o inimigo das trevas, que Deus estava segurando e não permitia que esse inimigo viesse sobre eles de uma vez por todas e o aniquilasse. Porque Satanás e suas hostes, as suas ordens celestiais, que está acima de nós, sabem que dentro do povo de Israel vai nascer o descendente da mulher que vai pisar e destruir a morte. E é o que eu falei no início. Volta no início do vídeo que você vai entender. Jesus Cristo, o Mashiach, vem e pisa sobre a cabeça da serpente. Ele vence a morte porque ele se entrega à morte e ele ressuscita ao terceiro dia, onde o corpo dele não apodreceu, não sofreu nenhum tipo de mudança, não fedeu nem nada, mas ele foi ressuscitado pelo seu próprio poder, que Deus deu a ele como herdeiro de todas as coisas. Deu o poder sobre a morte, então ele vence a morte. E ele não vence só por ele, ele vence por todos aqueles que creem no nome dele e recebe um dom, recebe uma dádiva, recebe um presente, que é o que? A justificação dos seus próprios pecados. Por quê? Porque a ira de Deus é apaziguado no corpo do seu filho e foi moído e esmagado na cruz do Calvário, ali no Calvário. Então, se você crê nisso e você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo na eternidade, para a eternidade. Porque Jesus, que é Deus, como Deus, ele pôde pagar no infinito da honra e da glória e da majestade de Deus, o qual todo homem deve. Então é só você crer. Se você crer, isso lhe vai ser imputado como justiça. E você vai ser declarado justo por meio da vida derramada de Jesus Cristo naquela cruz. Então confessa a Jesus, creia, confia nele. Vamos ler o discernimento aqui e a gente vai já encerrar. A renovação da aliança em Siquém e o compromisso pessoal. O capítulo 24 apresenta o segundo e o mais abrangente discurso de despedida de Josué, desta vez dirigido a toda a nação reunida em Siquém, em um lugar de grande significado histórico e patriarcal. Josué narra a história da redenção de Israel, começando com os antepassados de Abraão que serviam a outros deuses na Mesopotâmia, passando pela libertação do Egito, a peregrinação no deserto e a conquista de Canaã. Esta recapitulação histórica serve em um propósito fundamental: lembrar ao povo a graça e a fidelidade de Deus em todas as gerações. Com base nessas obras redentoras, Josué desafia o povo a uma decisão consciente e definitiva. Em um dos versículos mais célebres da Bíblia, ele declara sua própria posição e exorta o povo a escolher. É que vai ser o tema da imagem, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais.
Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então tá aí, né? Josué. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o crente Josué. E você, a quem tem servido? Peraí, pessoal. Ai, meu Deus. É a gripe querendo me pegar de novo. Então, você na sua casa, a quem tem servido? A idolatria, a feitiçaria, ao espiritismo, a todo esse mundo pagão, idólatra e perverso? A quem vocês têm servido? Então Josué chama a atenção para aquilo que é necessário, este povo e essa nação. A quem vocês querem servir? A Deus ou aos deuses dos seus antepassados? Escolhei. Então, é extremamente importante que você também venha decidir a quem você quer servir, a quem sua casa serve. Se sua casa serve aos deuses desse mundo, a sua família está fadada à derrota. A sua família está fadada à discórdia, à desavença, à contenda, à mentira, à fofoca, à maldade, à promiscuidade sexual, ao divórcio, à morte. É isso mesmo. A morte. Porque esse é o pecado. E Paulo diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos estão debaixo do pecado. Mas em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Se você seguir o pecado, continuar no seu pecado, continuar na sua idolatria, adorando imagens de Nossa Senhora, do Padre Cícero, Santo Antônio, São Pedro, São João, qualquer outra imagem, qualquer outra idolatria, qualquer outro falso Deus, qualquer outra falsa religião, você está debaixo de maldição e de condenação. E você e sua casa estará debaixo de maldição. Por isso que a sua casa e a sua vida vive numa completa tragédia, numa completa miséria de vida. Contenda, doença, desavença, perturbação mental, vem depressão, vem todo tipo de doença sobre o seu corpo e sobre a sua vida, porque você é um idólatra. E assim você foi entregue a essas imagens que nada pode fazer, nada pode ajudar, porque elas não têm uma palavra. Qual é a Bíblia dessas imagens? Qual é o Deus? O que elas fizeram por nós? Elas de fato são deuses? Elas de fato morreram e ressuscitaram? Ela de fato é um Deus infinito e pagou os nossos pecados e os nossos erros no infinito? Maria, mãe de Jesus, ela foi uma mulher santa, uma mulher que foi salva, lavada e remida pelo sangue de seu filho Jesus, porque ela creu no filho. Ela foi justificada pelo sangue do seu filho. Então Maria não pode interceder, por quê? Porque ela precisou que o filho dela morresse por ela para que ela fosse salva. Então imagina, se uma mãe precisa que o filho dela morra no lugar dela para ela ser salva, então isso significa que ela não pode salvar ninguém. Maria não ressuscitou. O que essa Babilônia aí prega, essa Babilônia romana prega, que Maria ressuscitou e depois de um tempo, tudo isso aí é narrativa inventada pela igreja romana, é uma narrativa inventada para poder dar respaldo, mas não existe prova, comprovação nenhuma que Maria, mãe de Jesus, ressuscitou, está assunto ao céu. Fale com a mãe que o filho obedece. Mentira! Jesus disse que ele tem um relacionamento pessoal conosco pela fé, pelo crer. Nós não precisamos de mãe intermediando, de João, de Paulo, de Pedro, de nenhum dos apóstolos, de nenhum santo, de nenhum cardeal, de nenhum bispo, de nenhum pastor, de nenhum ancião, de nenhum presbítero. Nós não precisamos de ninguém para intermediar entre nós e o nosso Deus, Yahweh,
Sebaote, nós já temos acesso direto através do sacrifício e do sangue de Jesus derramado naquela cruz. O sangue de Jesus pavimentou o caminho para a minha ida diante de Deus. E lá chegado com o sangue de Cristo derramado sobre mim, que me lava e me purifica, agora eu sou aceito e chamado de filho diante de Deus. Eu sou filho. Não sou escravo, não sou servo. Eu sou filho. E como filho, eu posso falar com o meu Pai em nome de seu Filho Jesus Cristo. E o Pai me aceita agora. Por quê? Porque toda a minha dívida ao Pai foi paga. Tudo aquilo que eu devia ao Pai, o meu Redentor e Salvador Jesus Cristo, que é o próprio Deus, pagou essa dívida infinita que não tinha como eu pagar. E agora eu sou aceito porque a minha dívida foi quitada. Quando Jesus está na cruz e ele diz consumado, no grego é testeletai. Foi pago. A palavra é foi consumado. A dívida foi consumada. Foi paga. A dívida foi paga definitivamente de uma vez por toda. E quando a dívida é paga, é que acontece o momento que Jesus pisa sobre a cabeça da serpente em nossas vidas, matando toda a culpa, recebendo sobre si toda a culpa, toda a amarga ira de Deus que era para derramar sobre nós pecadores. Jesus tomou sobre si e agora ele tem a chave da morte e a chave da vida eterna. E a chave da vida eterna está em confessá-lo como seu único e suficiente Salvador e crer que Ele é Deus e que Ele ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito Santo, pelo seu próprio poder, que Ele é Deus. Crendo nisso, você é salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo e tem vida eterna. E você é salvo para sempre. Nem você mesmo pode retirar a salvação em sua vida. Uma vez salvo, salvo para a eternidade. Porque o sangue de Cristo pagou toda a dívida. Antes de você ser salvo, a dívida foi paga. E depois de você ser salvo, se você cometer algum pecado, na primeira carta de João, lá diz: se cometermos algum pecado, temos um advogado justo, que é a destra de Deus, que advoga a nossa causa, advoga o nosso pecado. É o nosso advogado, que ele mesmo nos justifica diante do Senhor. E assim, a morte, Satanás e as trevas estão desarmadas. Mesmo eu pecando, lógico que eu peco, mas eu logo me arrependo, e assim o meu pecado é perdoado, que o Espírito Santo de Deus me convence do meu pecado, do meu erro. O Senhor Jesus é o meu advogado e o meu substituto, o meu redentor, a minha propiciação, e ele me justifica diante do Pai. Que ele, o Filho, morreu por mim, pecador. Mesmo salvo, cometi um pecado, mas eu venho na presença do Senhor, confesso o meu pecado, e Jesus me justifica diante de Deus. Ele é o meu advogado. Satanás agora não tem poder nenhum sobre mim. Por quê? Porque quando a acusação é manifesta diante do Pai, e eu confesso o meu pecado, e declaro que Deus é verdadeiro, ao ver a minha mancha e o meu pecado, mas eu confessando o meu pecado, Jesus advoga a minha causa. E aí não há nenhuma condenação sobre mim. Romanos 8:1. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então assim Satanás não tem poder nenhum de morte. A morte não me alcançará mais, porque aquele que podia me matar e me mandar para o inferno e para o lago de fogo foi apaziguado,
foi pago a ele. Foi pago a ele. Ele recebeu o pagamento por causa do meu pecado. Não é que o meu pecado fique impune, porque Deus não deixa o pecado de ninguém impune. Mas quando eu peco, confesso que pequei, concordo que Deus está certo se ele me condenar e mandar para o inferno. Mas como o filho dele morreu na cruz pelo meu pecado, eu sou imediatamente justificado pelo sangue de Cristo. Então, a morte que poderia ser decretada sobre mim pela ira de Deus, ela imediatamente é apaziguada. Ela já foi apaziguada. E assim Deus não aceita que Satanás vai nos afrontar diante do Pai para que Deus manifeste ira sobre nós e nos condene e tire a nossa salvação e nos mande para o inferno. Quem vive debaixo da doutrina da crença de que o Filho de Deus perde a sua salvação, ainda está debaixo da lei, está tentando se salvar pelas obras. E essas mesmas falsas religiões que eu já citei, já falei aqui. E eu vou acrescentar mais algumas. Quem vive debaixo da doutrina, da teologia arminiana, que está dentro das falsas religiões, Congregação Cristã no Brasil, muitas Assembleias de Deus, muitas igrejas pentecostais evangélicas, Mormons, Testemunho de Jeová, Maranata, Adventista Sétimo Dia, igrejas de judeus messiânicos que acredita que a justiça é feita pela obediência da lei, trocando a obediência da lei, que é para a morte, pelo dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, dado pelo sangue de Cristo, derramado naquela cruz, como pagamento definitivo ao Pai, para que agora possamos ser chamados filhos de Deus, o qual temos um advogado à destra de Deus, que mesmo que eu pecar, Jesus é a minha propiciação eterna para sempre. É para sempre. Aqueles que acham que as suas obras, aqueles que acham que obedecendo a lei de Moisés, elas estão criando justiças para si próprias, ainda estão debaixo de maldição, porque a obediência à lei não pode justificar e purificar o homem para a salvação eterna, porque a lei é transitória, ela passou até a vinda do Mashiach, do Messias. Quando ele morre na cruz, ele cumpre todas aquelas sombras da lei, da Torá e dos profetas. Ele cumpriu tudo aquilo. E agora, desde o povo judeu, desde o povo que vivia debaixo da lei, até os gentios, tem a oportunidade do grande advogado Mashiach, Yeshua HaMashiach, como o seu representante, como legalmente o seu advogado que advoga a sua causa. Ele não é só o seu advogado, ele é o justificador, porque ele pagou o preço por cada um daqueles que são filhos de Deus. Então, aqueles que vivem pela obra da lei serão julgados pela lei e serão todos condenados, porque a lei não pode limpar e purificar o homem da sua consciência da condenação eterna. Porque somente Jesus é o sacerdote eterno, ele vive para a eternidade. Então não precisa da lei, não precisa do sumo sacerdote, de levitas, não precisa de profeta, não precisa de mais ninguém. Porque em Jesus se cumpre tudo isso, porque ele é o profeta, o sacerdote, o levita, ele é o cordeiro, ele é o bezerro, ele é o touro, ele é o bode expiatório, ele é o bode que é morto dentro, ele é o bode emissário levado ao deserto. De uma vez por toda, nele se cumpre tudo isso para o povo de Israel. Mas que nem diz Isaías, quem creu na nossa pregação, quem creu
Porque ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que não nasceram da carne, da lei, da Torá, do velho homem, de Adão, mas aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que nasceram de Deus, através do derramamento do sangue do seu Filho, que é Deus, Jesus, Deus morrendo naquela cruz, Deus infinito, para ele ser o sacerdote infinito, que não há mais necessidade nenhum de um outro sacerdote terreno. Porque todos os outros sacerdotes morriam e um outro tinha que substituir e tinha que se purificar a si mesmo antes de fazer purificação e propiciação pelo povo. E nós, gentios, nem isso tínhamos. Estávamos longe, mortos e caídos em nossos pecados e delitos. Mas Jesus veio no tempo presente, nos socorreu e deu a sua própria vida como propiciação para pagar a Deus os nossos pecados, que eram infinitos. E assim como um Deus morrendo naquela cruz, ele, como Deus infinito, agora é o sacerdote infinito que nos justifica infinitamente quantas vezes for necessário. Por isso que Jesus disse aos apóstolos, quando os apóstolos conversando com Jesus a respeito de quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, olha, Jesus dizendo sobre o perdão. E ele diz, Pedro diz, Senhor, quantas vezes num dia eu devo perdoar o meu irmão? Jesus disse, eu não lhe digo que lhe perdoa apenas 7 vezes, mas lhe perdoa 70 vezes 7, se dão 49. Número de símbolo de perfeição. Então, se ele fala que nós devemos perdoar um número de infinito de vezes ao nosso irmão num único dia, imagine Jesus sendo Deus, o seu sangue, que é muito maior do que 449 vezes no único dia, pode nos perdoar eternamente, nos limpar de todos os nossos pecados e delitos. Mas para isso você tem que crer que Jesus Cristo é Deus, ele é o Filho de Deus, e ele morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder, porque ele é Deus. Porque Jesus disse no Evangelho de João, ele disse aos fariseus, às autoridades de Jerusalém, se vocês não crêem que eu sou, morrerão em seus pecados, e pegarem pedra para apedrejar Jesus. Jesus deixou bem claro, eu sou, porque as palavras eu sou é a revelação de Cristo. Quando Deus se revela a Moisés na sarça que pegava fogo e não se consumia. E Moisés perguntou ao Senhor, qual é o teu nome para que eu diga a Israel quando perguntar qual é o nome do nosso Deus? E o Senhor disse, eu sou o que sou. E Jesus disse, eu sou. E se vocês, as autoridades de Israel, não crê que eu sou, morrerei em vossos pecados. E você também. Se você não crê que Jesus é Deus e que ele morreu pelos seus pecados, você morrerá pelos seus pecados. E todas as suas obras, as boas atitudes, as boas doações que você faz neste mundo, é trapo de imundícia e nada servirá no dia do teu julgamento. Você entrará no julgamento final do trono branco pelas suas obras. Eu, como filho de Deus, que confesso a Jesus e confesso que sou pecador e me arrependo dos meus pecados todo dia, e o meu advogado que está à destra de Deus, que já pagou pelo meu preço, advoga a minha causa, e Satanás não pode me condenar diante de Deus, não pode me acusar diante de Deus, para que a ira de Deus venha sobre mim, eu não vou entrar em julgamento. Eu estou livre. Meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, Jesus Cristo, que morreu desde a fundação do mundo. Vai ver isso lendo lá em Apocalipse 13:8. Jesus que morreu desde a fundação do mundo. Então, antes de eu existir, Deus me fez. Mas antes de Deus me fazer, Deus fez o Cordeiro que morreu
para que a vida dele gerasse vida no mundo. É isso mesmo, você não sabia? A morte de Cristo, Cristo sendo considerado como morto antes da fundação do mundo, é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas e as abençoou e as consumou a sua criação. Por isso Jesus disse, Tetelestai, tudo está consumado, tudo está pago, porque tudo foi pago desde a fundação do mundo no Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Mesmo eu sendo criado desde a fundação do mundo, eu já fui criado para esse tempo, para essa época, cada um para o seu tempo, porque há tempo para tudo debaixo do sol. E Deus lá já me via como pecador. Mas antes de eu vir como pecador, ele proporcionou o seu filho vir morrer no seu tempo, que foi pré-anunciado, Apocalipse 13:8. Então o escape, o perdão, a solução, a minha regeneração, a minha justificação já foi propiciada desde a fundação do mundo, antes que eu existisse, antes que todas as coisas existissem. Jesus já tinha sido considerado morto, por isso ninguém será desculpável diante de Deus, porque o Filho, o sangue do seu Filho foi oferecido desde o pecado de Adão e Eva. É só você ler em Gênesis capítulo 3:21, que Deus crucificou o cordeiro, matou um cordeiro para cobrir o pecado de Adão e Eva. E Abel, que ofereceu o sacrifício do seu rebanho, provavelmente um cordeiro, simbolizando o cordeiro de Deus, apontando que ele cria, sem entender, sem entendimento, mas pelo testemunho do seu pai e da sua mãe, ele creu que a forma de haver perdão de pecado é pelo derramamento de sangue de um inocente sem culpa no lugar do culpado. Mas isso ele fazia pela fé, vendo pela fé que alguém inocente no futuro morreria por si. E quando Jesus morre, em Mateus 28, aí, leia o Mateus 28, muitos santos foram, os túmulos se abriram e o Sheol foi levado, que nem Paulo diz, o cativeiro foi levado cativo. E o seio de Abraão foi levado. Jesus foi ao seio de Abraão, as trevas exteriores, lá embaixo, e levou o santo salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. E eles creram. E hoje Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Definitivo. Não precisa de mais nada. Basta você crer nessa palavra. Basta você crer nessa pregação que eu estou fazendo para você. E você é salvo para sempre. E Jesus te justifica diante do Pai, mesmo que você venha a pecar. Então não existe essa história de perca de salvação. Não existe essa história de que eu sou justificado pela prática da justiça em obediência à lei, em guardar os 613 mandamentos, em guardar a Torá e os profetas, em guardar sábados, dias e alimento. Tudo isso era sombra que apontava para aquilo que é a realidade verdadeira, a salvação eterna definitiva, o perdão eterno definitivo que foi dado no sangue de Jesus Cristo a todos aqueles que creem. Mas quem não crê em Jesus como sendo Deus e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está debaixo de lei, está debaixo do pecado, está debaixo da maldição. E sofrerá o julgamento e a condenação eterna, que é o lago de fogo. Então, muito obrigado que você ficou aí até agora. Vamos orar. Vamos orar e vamos encerrar. Não, antes eu quero ver se tem aqui na Bíblia do Filamente, ver se tem aqui no final de Josué alguma coisa aqui para que acrescente ao nosso estudo, né? Que eu sempre falo da Bíblia Filamente, né? Vamos ver se tem alguma coisa que veja, né? Acho que como sempre vai ter só o mapa, né?
tem sobre o tabernáculo. Vamos ver sobre o tabernáculo aqui. Êxodo 36 a 40 descreve a construção do tabernáculo e de seus acessórios. Então esse era o tabernáculo, né, do Senhor. Aqui para vocês verem, né? Tinha três partes, né? O pátio, o tabernáculo e a primeira parte do lugar santo, né? Que é o lugar santo. E aqui atrás, onde eu tô passando o mouse aqui, ó, a mãozinha ali, ó, a setinha, o santo do santo, que somente o sumo sacerdote, esse aqui que tá de vestido de azul, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no lugar santo do santo como propiciação. Então tudo isso aqui é um símbolo, é uma sombra de Jesus Cristo, representava Cristo que ia vir e morrer e dar sua vida, cumprindo tudo isso aqui, ó. E tudo isso agora é sombra, não necessitamos, e a Igreja de Jesus não precisa de nada disso mais, tá? Então assim se cumpriu. Então vamos orar e vamos encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por esse discernimento, por esse entendimento. Essa palavra que foi falada, evangelizada, que entre nas mentes e nos corações. Transforma essas vidas, Senhor. Convença o homem do pecado e do erro. Faça, Senhor, com que essas pessoas, até mesmo aqueles crentes, Senhor, que ainda, ó Pai amado, ainda tem dúvida quanto à tua salvação, e ainda vivem uma vida acreditando que eles vão perder a salvação se eles não praticar a obra boa, se eles nos obedecer, se eles não ficar fazendo boas obras. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia das nossas igrejas, tenha misericórdia dos cristãos, Senhor, que caíram nessa armadilha, onde estão presos em filosofias e narrativa construída por homens, que detêm a verdade de Deus pela injustiça das suas próprias más obras, para suas próprias heresias ensinadas e colocado dentro das igrejas evangélicas nesse país, a ponto das igrejas reformadas estarem também acreditando, e o povo dentro das igrejas, Senhor, tradicionais e reformadas, um povo acreditando nisso, Senhor, que não consegue entender essa verdade, Pai. Entra, Senhor, na mente e nos corações desses irmãos. Liberta eles, Senhor. Mostra a eles a necessidade de crer e confiar que a salvação é eterna e ninguém perde salvação. O que acontece é que existe o joio no meio do trigo, e o joio só será arrancado no final do tempo. Existe uma Babilônia, existe uma falsa igreja, existe um falso evangelho, existe um falso Cristo, existe um anticristo. Existe uma igreja falsa, existe pregadores falsos, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos anciões, falsos líderes, falsas igrejas que estão conduzindo as pessoas ao inferno. Tenha misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai. Mostra a necessidade, Senhor, nas igrejas da leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, para trazer o verdadeiro entendimento, a verdadeira comunhão. Que as pessoas possam ter um relacionamento com o Senhor através da leitura da tua palavra, que nem essa leitura que eu estou fazendo, de Gênesis e Apocalipse. Ajuda, Senhor, a tua igreja a acordar. Ajuda, Senhor, a tua igreja a entender, perceber que elas estão mortas, caídas de seus pecados e delitos. Precisa se arrepender e sair dessa condição de morto e caído. Aviva a tua igreja, Senhor. Faça com que esse vídeo, faça com que essa leitura, com essas explicações, chegue a milhares e milhões de pessoas. Faça com que através do Facebook, do YouTube, do Substack, do Hubble, essa mensagem seja espalhada no mundo inteiro, em nome de Jesus. E eu oro e agradeço ao Senhor que faz todas essas coisas. Amém e amém. E amém, meus irmãos. E assim vocês podem ter certeza e confiar que Deus os ama e chama de meus filhos. Não acredite nessa besteira, nessa heresia, que você perde a sua salvação. Você não perde a sua salvação. Sua salvação é eterna. Você tem um advogado eterno. O sangue dele é eterno. Uma vez que você crê, uma vez que você confessou, o Espírito Santo te sela
e você é guardado debaixo das asas da eternidade do Pai. Nem você pode sair de lá, nem você pode se tirar de lá, porque Ele lhe ama. Qual pai que ama o filho e o rejeita? Qual pai não perdoa até um filho ladrão, bandido, criminoso? Qual é o pai que não perdoa e não cuida e não alimenta? Quanto mais o Pai, o nosso Criador, que já demonstrou, deixou claro o tamanho do seu amor, que é infinito, que com a nossa mente aqui nessa terra é quase incompreensível. Mas para você entender e passar a compreender o tamanho do amor de Deus, você tem que começar a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Para você entender o tamanho do amor de Deus. Começar a ter uma pequena percepção do tamanho do amor de Deus. É urgente, urgente as igrejas ter paciência e começar a colocar os irmãos dentro da igreja para ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas sabe por que eles não vão fazer isso? Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles criaram as suas próprias escolas teológicas, com suas hermenêuticas, com seus deuses Hermes gregos, Platão, Aristóteles, Cícero e tantos outros, Tomás de Aquino e tantos outros pensadores, usando a filosofia, vando o mundo, levando a filosofia para dentro da Bíblia, distorce as verdadeiras doutrinas da palavra de Deus, ensinando, misturando a palavra de Deus com o paganismo filosófico de Platão, de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de tantos outros pensadores da Igreja Romana, de Agostinho de Hipona e de tantos outros que iludiram e enganaram a igreja com falsa doutrina. Acorda, porque a verdade está na palavra de Deus. A verdade está na palavra de Deus. Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse em João 6,63, leia João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne, a lei, a Torá, as minhas obras, o mundo, não tem serventia alguma. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. As palavras de Jesus estão aqui dentro da Bíblia. Então aqui dentro está a verdade a respeito de Jesus. Não é a verdade, não é a palavra de Deus misturado com a verdade de Agostinho de Hipona, com a filosofia de Aristóteles, Platão, Cícero e tantos outros. E essas filosofias, né, criadas, essas teorias de como melhorar o homem a partir de Freud, a partir dessas palestras de autoajuda e tudo mais. Nada disso. É dentro da palavra. Você quer gerar vida em sua volta? Beba, se alimente, come da palavra de Deus. E dê a outros a oportunidade também. Fale a outros a palavra de Deus, que foi para isso que você foi chamado. Muito obrigado, Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui no final eu vou deixar 3 playlists para você começar a ler, estudar a palavra de Deus. A playlist de Gênesis, a playlist de Hebreus e a playlist de João. Tá? Então vai ficar aqui na minha frente, aqui nenhuma vai ficar na minha frente e a outras ao lado aqui para você tá assistindo. Clique nela e comece a assistir. As 3 playlists vai ficar aqui para você que está no YouTube